Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, mais uma aula aí de geografia. Hoje a gente falando aí no módulo 10 aí dos Estados Unidos, a influência geopolítica mundial dos Estados Unidos. A gente já vem aí algumas aulas falando sobre os Estados Unidos aí, né? Falando um pouco sobre o relevo, sobre a geografia, sobre os setores, né? Os setores industriais, setor urbano. E agora a gente chegou no ponto de falar sobre a geopolítica desses Estados Unidos, que é um dos países mais influentes do mundo. A gente vai ver aí que boa parte das músicas estrangeiras, dos filmes, dos alimentos, né, são influenciados pelos padrões culturais que os Estados Unidos imprimem no mundo, né? A mídia geralmente ela dá destaque mais a essas informações relacionadas aos Estados Unidos. As crises econômicas que acontecem ou aconteceram nos Estados Unidos, elas refletem em todo mundo, né? Ela afeta o mundo todo. Isso revela aí o grande poder geopolítico que essa nação tem, né? Que os Estados Unidos têm. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro falando sobre as características gerais, né? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um crescimento muito acelerado nos séculos 19 e 20, né? Essa influência que os Estados Unidos têm sobre outros países aí, sobre o globo de forma geral, começou a se desenhar a partir do século XIX, quando iniciou a segunda revolução industrial, que os Estados Unidos foi quem alavancou essa segunda revolução industrial, né? A revolução ali que já tinha a ver um pouco com o petróleo, a troca da máquina a vapor pelo motor a combustão, né, onde o petróleo começaria a ser o grande combustível fóssil da época. Então os Estados Unidos, desde essa época, já se desenhava ali o seu desenvolvimento e ele passou a ser realmente a superpotência, né? Os Estados Unidos, uma superpotência após a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 39 e 45, ao lado da União Soviética, né? A gente vai lembrar dessa guerrinha sem armamentos, né? Uma guerra sem mortes aí, pelo menos não oficiais, entre Estados Unidos e União Soviética, que ficou conhecida como Guerra Fria, né? Então a gente vai ver que os Estados Unidos, hoje em dia, é a maior potência geopolítica mundial e não deixa de ser também a maior potência econômica mundial, né? A economia mundial passa nas mãos dos Estados Unidos. Esse fato potência econômica, né? Ele não aconteceu do dia para a noite, ele veio gradativo, né? E os principais períodos de crescimento do país foi lá no século XVIII, quando teve a marcha para o oeste, ali vinculando ali com a independência americana, quando os Estados Unidos, que até então era localizado, centralizado na costa leste, começou a se deslocar para o interior do continente em busca da costa oeste, né? Esse período aí começou, foi o primeiro ponto de crescimento do país que eram apenas 13 colônias, passaria ali a ser um país praticamente continental, né? O continente todo praticamente está dominado por território americano. No século XIX veio esse processo de industrialização. Os Estados Unidos, desde o século XIX, desde antes do século XIX, já começava a se industrializar. Mas no século XIX, principalmente com essa alavancagem aí da segunda revolução industrial, do petróleo, dos automóveis, os Estados Unidos teve uma expansão gigantesca, começou a alcançar outros continentes já. E no século XX, quando teve o período de Guerra Fria, nós vamos ver que os Estados Unidos influenciou essa Guerra Fria aí, aumentando as suas áreas de influência, né? Tendo aí mais países aliados aos Estados Unidos, influenciando aí nas suas áreas de influência. Bom, a posição dos Estados Unidos ela é muito clara quando a gente fala sobre ela ser uma das principais potências do mundo, porque os Estados Unidos têm o maior PIB mundial, né? O Produto Interno Bruto chega a 20,5 trilhões de dólares, né? Isso aí calculado lá em 2018, e o segundo maior PIB mundial, que é o da China, é 13,6, ou seja, é muito menor ainda do que o PIB americano. Então os Estados Unidos se torna muito clara essa questão dele
como a principal potência econômica mundial, quando a gente vê essa diferença do PIB americano, que é o maior do mundo, para o segundo colocado, a distância que ainda está. Nós vamos ver aí também que a moeda mais usada como parâmetros de troca comercial no mundo é o dólar, que é a moeda americana, ou seja, uma moeda muito bem valorizada no mundo. Ah, mas o euro está mais alto que o dólar. Mas o dólar ainda é o padrão comercial mundial, né? Se calcula vários padrões comerciais baseado no dólar, né? Diversas empresas transnacionais e grandes corporações multinacionais aí, de âmbitos internacionais, são americanas. De 2.000 das maiores empresas do mundo, 575 empresas pertencem aos Estados Unidos. E a gente tem várias aí, para falar, né? Apple, Microsoft, Google, Facebook, isso aí só falando internacionais, tecnológicas, mas a gente tem Ford, tem Chevrolet, que é a GM, né? Que é a mesma Chevrolet, tem Coca-Cola, McDonald's, ou seja, uma infinidade de empresas que são multinacionais, são empresas multinacionais, né? E estão espalhadas pelo mundo todo aí, né? Esse grande crescimento dessas empresas se dá pelo modelo econômico que foi adotado nos Estados Unidos, que é um modelo neoliberal, onde o Estado intervém muito pouco na economia. Isso aí não foi sempre assim. A gente vai ver que depois da crise de 29, houve uma intervenção maior do Estado para que o país saísse dessa crise. Mas depois que foi sanado a grande crise americana, nós vamos ver que os Estados Unidos adotou esse modelo neoliberal, diminuindo, às vezes, até aquela sensação de bem-estar social que era pregado nos Estados Unidos, mas dando liberdade para que as empresas funcionassem, a lei da oferta e da procura começasse a funcionar. Bom, quando isso aconteceu? Isso aconteceu lá na década de 80, né, entre os anos de 1980 e 1978, quando o presidente americano era Ronald Reagan. Ronald Reagan era defensor da redução de gastos sociais. Então, os Estados Unidos, depois da crise de 29, vem investindo muito em gastos sociais, né? Por quê? Para que a população saísse da crise e voltasse a gastar, voltasse a sua economia normal, né? E o Ronald Reagan veio em 80 tirando esses gastos públicos, diminuindo esses gastos públicos e falando que se as empresas fossem lucrativas, os empregos seriam abundantes. Bom, a gente vai ver um pouquinho das estratégias também da geopolítica estadunidense. Como é que foram as estratégias para os Estados Unidos dominar o mundo como ele dominou? Bom, primeiro, lá no fim da Guerra Fria, em 1990, a gente tinha lá aquele mundo bipolar, né? Que era dividido entre Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E aí, com o fim dessa Guerra Fria, em 1990, nós vamos ver que começa a surgir aí o que eles chamam de mundo multipolar, né? Onde várias potências econômicas começam a eclodir. Esse mundo aí, há controvérsias contra ele e também é muito falado sobre uma ordem unipolar, uma vez que o poder político e militar dos Estados Unidos é muito superior ao dos outros países, dessas outras potências mundiais aí. Então se fala que não é bem multipolar, é muito mais unipolar aí, né? E os Estados Unidos usa-se dessa grande força, dessa grande potência que ela tem para intervir em países da América Latina, da Ásia e do Oriente Médio, né? Os Estados Unidos acabam fazendo aí ajustes de impostos, esses países acabam necessitando de mais empréstimos de bancos estadunidenses, do FMI, do Banco Mundial, e os Estados Unidos acaba fazendo com que essas nações tenham uma dívida externa sempre crescente, né? Essas dívidas externas americanas, elas sempre essa dívida externa desses países com os Estados Unidos vem sendo sempre crescentes, sempre aumentadas, né? Então, com essa dívida, com esses países devendo para os Estados Unidos, há um aumento no controle da hegemonia dos Estados Unidos sobre esses países. Os Estados Unidos têm condição de intervir nesses países, uma vez que esses países devem para os Estados Unidos.
Isso aí acabou ampliando aí principalmente a presença militar dos Estados Unidos em regiões que são economicamente estratégicas para os Estados Unidos, né? Tem outro detalhe também importante, que foi a partir do 11 de setembro de 2001 aí, onde os Estados Unidos começou a elevar muito os seus gastos com armamentos devido ao atentado de 11 de setembro nas Torres Gêmeas, né? E a justificativa que os Estados Unidos têm para esse aumento nesses gastos com armamento é um ataque total ao terrorismo no que ficou conhecido como guerra ao terror, né? Começou a acontecer a guerra ao terror nos Estados Unidos. Isso aí vai ter um crescente sentimento anti-americano em diversas regiões do planeta, né? Essa intervenção dos Estados Unidos em alguns países contrariam muitos países aí, né? Alguns países alegam que os Estados Unidos meio que quer mandar demais no globo. Os Estados Unidos se mete demais em assuntos que não diz respeito a ele. Isso aí acaba gerando esse sentimento, né, anti-americano, como ele é conhecido. Bom, os Estados Unidos, na realidade, ele tem domínio sobre os principais organismos multilaterais, como é o caso da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, como é o caso da OMC, a Organização Mundial do Comércio, do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Estados Unidos é protagonista quando se tem discussões ou até mesmo decisões tomadas por esses organismos multilaterais aí, né? Tanto que um detalhe muito peculiar, a sede da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, ela fica na cidade de Nova York, dentro dos próprios Estados Unidos, né? Estados Unidos aí são líderes do Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão importantíssimo, né? A gente vai ter aí nesse Conselho de Segurança na ONU 5 países fixos, que são Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, e 10 países temporários que ficam de 2 anos, né, participando dos Conselhos de Segurança da ONU. E esse Conselho de Segurança ele tem poder para intervir em qualquer região do planeta que seja considerada uma região de risco, né? Existe um risco militar, esse Conselho de Segurança da ONU tem o direito de intervir nesses riscos aí. Estados Unidos também lidera a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que é a OTAN. Essa OTAN ela foi criada lá no período da Guerra Fria como uma aliança entre os países capitalistas contra os países socialistas. No fim, né, da Guerra Fria, esse órgão acabou mudando o seu ramo de atuação e ele passou a ser um órgão que atua para garantir a segurança dos países membros da OTAN, né? Então investe muito contra o terrorismo, usando a OTAN como a organização para lutar contra esse terrorismo. Então há uma intervenção, quando há essas intervenções em regiões que ocorrem conflitos, como foi o caso do Afeganistão em 2001, como foi o caso do Iraque em 2003, isso aí vem porque esses órgãos têm o direito de intervir nessas questões e os Estados Unidos está encabeçando isso aí, né? E aí, para a gente encerrar esse nosso assunto sobre os Estados Unidos, sobre essa influência geopolítica, a gente vai falar do American Way of Life. O que é esse American Way of Life? É aquele estilo de vida americano, aquele estilo de vida bem sucedido dos Estados Unidos, sendo divulgado pelo mundo, né? Estilo de vida típico da população estadunidense. E como é que os Estados Unidos usava para mostrar isso aí? Principalmente através dos seus filmes, né? Que eram filmes que retratavam aí esse estilo de vida americano aí, né? Esse estilo de vida bem sucedido, com direitos individuais sempre sendo respeitados, com excelente qualidade de vida e voltado muito para o consumismo. Estados Unidos, por ser um país capitalista, ele sempre se focava nessa questão do consumismo, de se consumir muito, né? Você ter condição de consumir. Até porque o capitalismo só funciona se houver esse consumo, né? Estados Unidos também, no período da guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vai ter ali a política do Big Stick, né? Big Stick é conhecido como grande porrete,
era esse estilo de política, onde havia uma postura muito hostil dos Estados Unidos, que tentava, de alguma forma, afastar qualquer influência que não fosse a influência americana na América Latina. Isso aí veio a mudar a partir de 1930, com a política da boa vizinhança aí, ditada pelo presidente Franklin Roosevelt, né, que foi eleito em 1930 e começou essas mudanças aí. Bom, 1950, entre 1950 e 1970, vai acontecer nos Estados Unidos aquele período de bem-estar social, né? Os Estados Unidos sai da crise de 1929 e começa esse estado de bem-estar social, onde a gente vai ter muito pouco desemprego, onde as condições sociais vão ser muito boas, né? E esse American Way of Life volta a aparecer aí e é fundamental para esse crescimento econômico dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque esse American Way of Life começa a divulgar essa cultura estadunidense num espaço global, começa a chegar no mundo inteiro, né? Os filmes americanos começam a circular no mundo inteiro e começa a divulgar esses filmes. Dessa forma, a gente vai ver que as empresas multinacionais americanas começam a se expandir, né? Elas têm uma oportunidade de se expandir. Então, por exemplo, se vê num filme o cara bebendo uma Coca-Cola, essa Coca-Cola começou a entrar em vários países, então todo mundo queria beber. A Harley Davidson foi uma fábrica de motos que veio através dos filmes dos anos 40, 50, começou a se expandir essa visão da Harley Davidson no mundo, né? Bom, e aí a gente vai ver os produtos americanos chegando até em locais de difícil acesso, né? Tem uma música do RPM mesmo que fala: agora a China bebe Coca-Cola, né? A China, que era um país socialista, se abriu para receber a Coca-Cola ali dentro, né? Essa globalização cultural, a gente vai ver ela acontecendo até nos dias atuais. Esses modelos americanos, eles chegaram no mundo inteiro, beleza? Isso aí que a gente tem para ver desse módulo, vou deixar para vocês fazerem aí página 306, exercícios 1, 2 e 5, páginas 307, exercício 1, 2 e 3, e página 309, exercício 1, 2 e 3, que são os últimos exercícios do Desenvolvendo Habilidade. Só tem esses 3 exercícios aí, beleza? Meninos, um abração para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu, um abraço.